Boa noite aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre a história da igreja, no ministério do irmão Andrew Miller. O tópico: Henrique parte para a Itália. O imperador caído estava agora preso nos ardis do inimigo. A política de Gregório tinha sido bem-sucedida. Tendo iniciado uma revolução e causado muito derramamento de sangue entre os príncipes do reino de Henrique, que ele ardilosamente mudou do terreno da queixa individual ou política para o terreno da religião, ele agora fingia ser um pacificador. Daí vieram tais palavras de hipocrisia. Tratem Henrique com gentileza e estendam-lhe aquela caridade que cobre uma multidão de pecados. Logo veremos a qualidade da gentileza e caridade de Gregório para com Henrique. Só lembrando, os irmãos reunidos à mesa do Senhor, que desejem fazer algum comentário, estejam à vontade. A situação do rei era agora desesperadora. Despojado de todo o seu poder e até mesmo do sinal de realeza, e sentindo que não tinha nada a esperar de uma assembleia de seus súditos rebeldes e de seu inimigo declarado, ele resolveu, como uma última chance, tentar uma conversa pessoal com o Papa e lançar-se como um penitente aos seus pés. Com dificuldade, ele coletou de seus poucos amigos restantes dinheiro suficiente para custear suas despesas até a Itália. Ele deixou a cidade de Espira no meio do inverno, com sua esposa e seu filho pequeno, e um assistente fiel. Mas os Alpes ainda se encontravam entre eles e a Itália. E então, até mesmo a natureza parecia conspirar com o Papa contra o rei caído. O clima estava excepcionalmente severo. O rio Reno e o rio Pó estavam densamente congelados, e a neve que cobria os Alpes estava tão dura e tão escorregadia como o gelo. Além disso, as travessias eram zelosamente vigiadas pelos duques de Bavária e Caríntia, inimigos de Henrique. Todas as travessias pareciam impossíveis, mas o esforço teve de ser feito, por mais perigoso que fosse. Segundo o acordo entre Henrique e os príncipes rivais ou generais dos estados, ele devia obter a absolvição dentro de 1 ano e 1 dia a partir da data da anátema papal, ou perder sua coroa em seu reino para sempre. Mas, se ele pudesse obter a absolvição dentro desse período, eles retornariam às suas posições e dignidades. Os Alpes deveriam ser cruzados. O dia fatal, 23 de fevereiro, se aproximava. Guias bastante conhecedores dos caminhos foram contratados, e algo como um caminho foi pavimentado em meio à neve para a comitiva real. Pode subir. Com grande dificuldade,
Eles alcançaram o topo da travessia, mas a descida era ainda mais perigosa. Parecia um vasto precipício de gelo liso, mas a dificuldade tinha de ser vencida. Os homens rastejaram, engateando, muitas vezes escorregando pelos declives congelados. A rainha, seu filho pequeno e uma mulher assistente foram arrastadas pelos guias e peles de bois, como se fossem trenós. Os cavalos foram descidos por meio de diversos artifícios. Alguns, com os pés amarrados, foram rolados declive abaixo, mas alguns foram mortos, e poucos alcançaram os pés dos Alpes em condições úteis. Um momentinho aí, se alguém quiser comentar. Henrique em Canossa. A chegada inesperada de Henrique na Itália produziu uma grande comoção. Príncipes e bispos se reuniram em grandes números e o receberam com as maiores honrarias. Os italianos esperavam que ele trouxesse soluções para as suas queixas. Aqueles que tinham sido excomungados por Hildebrando buscavam ardentemente por vingança, e a nobreza e o clero lombardo esperava que ele tivesse vindo para depor o temido e detestado Gregório. À medida que ele se aproximava, o número de seus seguidores gradualmente aumentava. Mas Henrique não podia parar para mergulhar em qualquer novo esquema. Ele não podia pôr em risco o trono da Alemanha. Ele tinha que obter a absolvição antes do dia fatal de 23 de fevereiro. Enquanto isso, Gregório partia para a Alemanha, mas a notícia da descida de Henrique para a Itália freou sua marcha. Ele estava incerto se ele estava indo como um humilde suplicante ou como chefe de um grande exército. E apressou-se a alojar-se em segurança em Canossa, um forte castelo nos Apeninos, que pertencia à sua grande amiga e aliada, a grande condessa Matilde. Ao saber disso, Henrique partiu para Canossa. Os bispos e abades que caíram sob o banimento papal seguiram o exemplo do rei e partiram para lá também. Descalços e vestidos de sacos, esses bispos e abades apresentaram-se perante o pontífice, humildemente implorando o perdão e a absolvição das anátemas emitidas. Após alguns dias de penitência, em confinamento solitário e com alimentação escassa, ele os absolveu, sob a condição de que, até que o rei fosse reconciliado, eles não deveriam manter qualquer comunicação com ele. Para o próprio Henrique, estavam reservados termos ainda mais humilhantes. Ao chegar em Canossa, o rei obteve permissão a uma conversa com Matilde, com a marquesa Adelaide, sua sogra, e com Hugo, abade de Cluny,
que se comprometeram a interceder junto ao Papa por uma consideração misericordiosa para o seu caso. Após muitas objeções levantadas pelo implacável Papa e pelos apelos instados pelos amigos de Henrique, Gregório, afinal, propôs que, se ele fosse verdadeiramente penitente, que colocasse sua coroa e todas as insígnias de realeza em minhas mãos e confessasse abertamente ser indigno do nome real e da dignidade. Este pedido parecia muito duro, até mesmo para os ardentes admiradores do Papa, que suplicaram-lhe que não quebrasse o caniço rachado, e assim ele condescendeu em dar ao rei uma oportunidade de lhe falar pessoalmente. A penitência do rei. O final do mês de janeiro se aproximava. O ano da graça para o rei estava quase expirando, e Henrique resolveu aceitar as condições do Papa. Ele estava determinado a fazer e suportar tudo para que pudesse desapontar os complôs que seus súditos rebeldes e reter o império. Em uma triste manhã de inverno, diz Milman, com o chão coberto de neve, ao rei, o herdeiro de uma longa linhagem de imperadores, foi permitido que entrasse no interior de duas das três paredes que cingiam o castelo de Canossa. Ele tinha deixado de lado toda marca de realeza ou de posição distinta, e vestia-se apenas com o fino vestido branco do penitente, e ali, jejuando, aguardou em humilde paciência a presença do Papa. Mas os portões não se fecharam. Ele ficou por mais um dia, no frio, faminto e ridicularizado em vã esperança. E ainda um terceiro dia se passou, de manhã até a noite, sobre a cabeça desprotegida do rei descoroado. Todo o coração moveu-se, exceto o do representante de Jesus Cristo. Mesmo na presença de Gregório, havia murmúrios baixos e profundos contra seu orgulho e desumanidade, nada dignos de alguém que se proclamava um apóstolo. A paciência de Henrique não conseguia mais aguentar. Em lágrimas, mais uma vez, pela intercessão. Peraí, que você puxou. Um momento. A paciência de Henrique não conseguia mais aguentar. Ele tomou refúgio em uma capela adjacente de São Nicolau para implorar em lágrimas, mais uma vez, pela intercessão do já idoso abade de Cluny. Matilde estava presente e seu coração feminino estava derretido. Ela se juntou a Henrique em suas súplicas ao abade. Tu somente podes fazê-lo, disse o abade à condessa. Henrique caiu de joelhos e, extravasando de tristeza, suplicou por sua interferência misericordiosa. Diante das súplicas femininas de Matilde, Gregório, com o tempo,
cedeu com desagrado permissão para que o rei viesse à sua presença. Com os pés descalços, ainda em trajes de penitência, ficou o rei, um homem singularmente alto e nobre, com um semblante acostumado a emitir ordens e terrores sobre seus adversários, perante o Papa, um homem grisalho, de baixa e nada imponente estatura e curvado pelo peso dos anos. Os termos impostos sobre Henrique eram característicos de um tirano implacável e inexorável. O Papa agiu nesse assunto mais como um demônio encarnado do que como um ser humano. Constatando que o penitente real tinha sido trazido de maneira tão humilhada e que, portanto, aceitaria quaisquer termos, ele forçou a beber as mais amargas borras de humilhação. Não precisamos incomodar o leitor com suas extensas estipulações. Tais exigências jamais tinham sido feitas ou ouvidas antes nos anais da humanidade. Mas seu grande objetivo era a consolidação de seu próprio elaborado esquema de autoridade papal. Tendo colocado seus pés sobre o pescoço do maior monarca do mundo, ele tentou o estabelecimento do direito do pontífice diante de toda a Europa, de julgar reis, depor reinos e absolver súditos de seus juramentos de fidelidade a reis excomungados. Isto deu ao Papa um enorme poder sobre todo o mundo e constituiu a rebelião contra um soberano legítimo, um dever sagrado à Igreja e a Deus. Os efeitos da política papal. Gregório logo percebeu que tinha ido longe demais, que a humilhação em Canossa não poderia jamais ser esquecida e nunca poderia sossegar até que fosse vingada. A compaixão, assim como o interesse, moveu muitos príncipes e prelados a se reunirem em torno do rei caído, agora que estava liberto do banimento da excomunhão. Hildebrando, Gregório VII, era odiado pela maioria por causa de sua tirania política, sétimo Merazeno, e temido por causa de suas censuras eclesiásticas. Os revoltados príncipes da Alemanha ficaram secretamente encorajados pelo Papa a disputar a posse do trono com Henrique, o que aumentou sua perplexidade e o preveniu de voltar seus exércitos contra Roma. Ele rezou para que Henrique nunca pudesse prosperar na guerra e, no nome e com as bênçãos dos apóstolos, concedeu o reino da Alemanha ao rebelde Rodolfo, duque da Suábia. O Papa até mesmo se aventurou a profetizar que dentro de um ano Henrique estaria morto ou deposto. E, como se soubesse o fim desde o início,
enviou uma coroa ao futuro rei, com uma inscrição significando que aquilo era o presente de Cristo a São Pedro e de São Pedro a Rodolfo. Mas logo ele provou-se um profeta mentiroso, assim como um padre mentiroso, e o fomentador sem remorsos de uma guerra civil. A força do rei aumentou gradualmente, apesar de todas as tramas iníquas e cruéis de Gregório. Após anos da mais terrível guerra civil e derramamento de sangue, os exércitos de Henrique e de seu rival, Rodolfo, se encontraram uma vez mais nas margens do rio Elster, em outubro de 1080. A batalha foi longa e obstinada, mas a queda de Rodolfo deu a Henrique a vitória. Ele recebeu sua ferida de morte. Conta-se da lança de Godofredo, mais tarde o primeiro rei de Jerusalém, e um golpe de sabre de um outro decepou sua mão direita. Relata-se que o príncipe moribundo, olhando para sua mão decepada, reconheceu com tristeza: com essa mão eu ratifiquei meu juramento de fidelidade ao meu soberano Henrique. A punição é justa, e agora perdi a vida e o reino. Após os adversários do rei ficarem, então, desencorajados e paralisados, ele decidiu tornar suas forças contra seu mais formidável e irreconciliável inimigo. E cruzou os Alpes, entrou na Itália e sitiou os muros de Roma. Estando a cidade bem provisionada, com as muralhas fortalecidas e com a lealdade dos romanos assegurada pela riqueza de Matilde, Henrique empenhou-se por mais ou menos 3 anos em bloquear e sitiar Roma. Mas, no verão de 1083, ele ganhou posse da cidade culpada. Gregório tomou refúgio no forte castelo de Santo Ângelo, e alguns de seus partidários em suas casas fortificadas. Henrique estava disposto a fazer acordos com Hildebrando e a aceitar a coroa imperial de suas mãos. Mas o Papa não queria saber de nada que não fosse a submissão incondicional de Henrique. Que o rei renuncie à sua dignidade e se submeta à penitência, foram os únicos termos de Gregório. O clero, bispos, abades e monges, e os leigos suplicaram-lhe que tivesse misericórdia da cidade afligida e que entrasse em acordo com o rei. Todas as tentativas. Alguém quer falar alguma coisa? Danilo? Foi sem querer aqui, irmão. Pode continuar. Pois não, irmão. Mas todas as tentativas de negociação foram infrutíferas. O Papa, inflexível, desprezava igualmente súplicas e ameaças. A submissão absoluta de Henrique e a satisfação à Igreja eram as altas exigências do Papa aprisionado em seu castelo. Mas Henrique
não era mais o abandonado, o de espírito quebrantado e suplicante aos seus pés, como tinha sido em Canossa. Henrique e Berta, coroados, 1084 depois de Cristo. Os romanos, finalmente, cansados de suportar as misérias de um cerco e sem esperança de alívio por parte dos normandos italianos, declararam-se a favor de Henrique. Ele era mestre da maior parte da cidade. Seu primeiro passo foi colocar Guiberto, o arcebispo de Ravenna, na cadeira papal, com o nome de Clemente III. Ele foi nomeado por um sínodo de bispos como o futuro papa. Henrique, então, recebeu a coroa imperial de Clemente com sua rainha Berta e foi saudado como imperador pelo povo romano. A situação de Gregório agora parecia desesperadora. Ele era um prisioneiro e logo poderia ser entregue à vingança de Henrique. Ele não podia esperar ajuda alguma de Filipe da França. Guilherme da Inglaterra não estava disposto a se meter nas brigas do Papa. Apenas podia confiar em Matilde, a condessa da Toscana. Ela era a mais poderosa, rica e zelosa apoiadora dos interesses da igreja naquele país. Na morte de sua mãe e na de seu marido, enquanto ainda era jovem e bonita, o astuto Papa a persuadiu a entregar todas as suas posses à Igreja de Roma, que foram mais tarde intituladas de propriedades da Igreja. Mas os homens e o dinheiro de Matilde não eram suficientes para a necessidade atual do Papa. Em sua grande angústia, ele pediu a ajuda de Roberto Guiscardo, um grande guerreiro normando. Ele era suspeito de cumplicidade com Céncio em sua conspiração contra Gregório e esteve sob censura da Igreja por vários anos. Mas o Papa estava disposto a liberá-lo do banimento e da excomunhão, e até mesmo a oferecer-lhe a coroa imperial se ele viesse imediatamente ao seu auxílio. O grande normando aceitou os termos do Papa e colocou sua espada implacável ao serviço de Gregório. Roberto Guiscardo entra em Roma, 1084 depois de Cristo. Para cumprir os desejos do Papa, receber sua bênção e derrubar seus inimigos, Roberto juntou um exército de 30.000 soldados de infantaria irregular e 6.000 cavaleiros normandos e colocou-os em marcha para Roma. Em uma hoste selvagem e mista, na qual se misturaram aventureiros de várias nações, alguns tinham se juntado ao seu estandarte para resgatar o Papa, e outros por amor à guerra. Até mesmo os incrédulos sarracenos
tinham se alistado em grandes números. As notícias de que uma força esmagadora estava avançando para vir ao auxílio do Papa e de seus seguidores logo chegaram a Roma. Henrique, sem perceber o perigo, tinha enviado para longe uma grande parte de suas tropas e, como o restante era desigual demais para ir de encontro ao formidável exército inimigo, ele prudentemente retirou suas forças, assegurando a seus amigos romanos que em breve retornaria. Ele se retirou para Civita Castellana, onde podia observar os movimentos de todas as partes. 3 dias após Henrique ter deixado a cidade, o exército normando apareceu às muralhas. Quão desafortunados os habitantes daquela cidade culpada! Um dia mais tenebroso e pesado do que qualquer outro que ela já tenha passado estava por chegar. E todas as suas calamidades eram devido ao espírito vingativo e implacável de seu sumo sacerdote. Mas, por se recusar a ceder ao poder secular, até mesmo o sangue de Roma, sua própria cidade e capital, teve de ser derramado. O domínio do papado sobre os reinos do mundo foi sua própria grande ideia, e nenhuma adversidade conseguia induzi-lo a ceder nem um pouco de suas sublimes pretensões. Ele foi tão inflexível em uma prisão quanto em um palácio, que o rei deite sua coroa e dê satisfações à igreja. Eram as orgulhosas e desdenhosas palavras de Hildebrando, mesmo sendo um prisioneiro, e mesmo que o clero e os leigos implorassem para que entrasse em acordo com Henrique. Mas ele desprezou do mesmo modo os murmúrios, as ameaças e as súplicas de todos. Ele deve ter sido conhecido sobre o caráter daquelas hordas assassinas que estavam nos portões e quais seriam as consequências no momento em que entrassem. Mas sua mente estava formada e a qualquer custo de derramamento de sangue humano e miséria, ele inexoravelmente perseguiu seus desígnios imperiosos. Os romanos não estavam preparados para se defenderem e mal fizeram qualquer demonstração de resistência. O portão de São Lourenço foi rapidamente forçado e a cidade estava imediatamente dominada. O primeiro ato de Roberto, o filho obediente da igreja, foi libertar o Papa de seu longo aprisionamento no castelo de Sant'Angelo. O normando recebeu formalmente a bênção pontifícia. Erguendo-se dos pés do Papa, foi assim abençoado e edificado. Uma horrível zombaria e blasfêmia. Roberto soltou seus bandos de rufiões no meio do rebanho desprotegido do assim proclamado sumo pastor. Por 3 dias, Roma esteve sujeita aos horrores de um saque. Os normandos
e os infiéis sarracenos se espalharam por cada canto da cidade. Assassinatos, pilhagem, luxúria e violência, estava tudo fora de controle. No terceiro dia, enquanto os normandos faziam festa e se divertiam em descuidada segurança, os habitantes, levados ao desespero, irromperam em uma rebeldia generalizada e correram armados pelas ruas, começando uma terrível carnificina com seus conquistadores. Assim, surpreendidos, os normandos logo pegaram nas armas e, imediatamente, toda a cidade tornou-se um cenário de conflito selvagem e desesperado. O incêndio da Roma antiga. O cavalo normando, diz Milman, entrou pelas ruas, mas os romanos lutaram em vantagem na posse de suas casas e de seu conhecimento do terreno. Eles começaram a ganhar superioridade e os normandos se viram em perigo. O impiedoso Guiscardo deu a ordem de incendiar as casas. De todos os lados, as chamas queimavam furiosamente. Casas, palácios, conventos, igrejas. À medida que a noite escurecia, foram vistas em terrível conflagração. Os distraídos habitantes precipitaram-se descontroladamente pelas ruas, não mais tentando defender a si mesmo, mas tentando salvar suas famílias. Centenas morreram. Os sarracenos, aliados do Papa, que haviam sido os primeiros na pilhagem, eram agora também os primeiros na conflagração e no massacre. Conta-se que Gregório esforçou-se nesse terrível momento, infelizmente, não para salvar seu assim chamado rebanho da crueldade dos normandos, mas sim para salvar algumas das principais igrejas da conflagração geral. Guiscardo já tinha se tornado mestre da cidade, ou melhor, das ruínas da antiga Roma, vendidos publicamente como escravos e milhares levados como prisioneiros. Supõe-se que nem os godos, nem os vândalos, nem os gregos, nem alemães jamais trouxeram tamanha desolação sobre a cidade como foi nesse episódio com os normandos. E que o leitor observe cuidadosamente que isso demonstra o verdadeiro espírito do papado, quando o fervoroso Guiscardo foi subornado por Gregório a se tornar seu aliado, seu libertador, seu protetor e seu vingador. As misérias, os massacres e a ruína de Roma foram justamente atribuídas à obstinação do Papa nessa época. E tem sido, desde então, essa a opinião de todos os escritores imparciais. E ninguém jamais foi tão plenamente persuadido desse fato como o próprio Gregório. Ele não confiou nem sua pessoa, nem suas fortunas à proteção fortificada dos muros de Santo Ângelo, após a partida de seus aliados normandos.
É, qual é o horário do relógio de vocês aí? No meu computador são 8h59. 8h59. Então, vamos lá, esse tópico ainda. A morte de Gregório, 1085 depois de Cristo. Coberto de vergonha e marcado com infâmia eterna, e temendo ouvir as reprovações que seriam lançadas contra ele como o autor das recentes calamidades, ele se retirou da cidade de São Pedro na companhia de seus aliados, enquanto suas ruínas ainda fumegavam e suas ruas se encontravam desoladas, e seus antes numerosos habitantes queimavam, jaziam mortos ou eram levados ao cativeiro. Fraco e de coração abatido, sem dúvida, do orgulho terrivelmente mortificado, ele primeiramente tomou repouso no monastério de Monte Cassino. E então prosseguiu ao forte castelo Salerno dos normandos. Ele nunca viu Roma novamente. Um numeroso corpo de eclesiásticos devotados à promoção das elevadas pretensões do Papa degradado o seguiram até Salerno. Ali, ele convocou um sínodo e, como se não estivesse afetado pelos horrores que causou e testemunhou, trovejou novamente anátemas e excomunhões contra Henrique, o anti-papa Clemente e todos os seus adeptos. Mas estes foram seus últimos trovões. A morte se aproximava rapidamente. O grande e inflexível defensor da supremacia da ordem sacerdotal deveria morrer como qualquer outro homem. Ele chamou seus companheiros de exílio, fez uma confissão de sua fé, especialmente no que se referia à Eucaristia, tendo sido suspeito de simpatizar com os pontos de vista de Berengário e de Torres, e perdoou e absolveu a todos aqueles que ele tinha anatemizado, com exceção do imperador e do antipapa. Em relação a esses, ele ordenou que seus seguidores não fizessem as pazes, a menos que se submetessem completamente à igreja. Conta-se que uma tempestade assustadora se enfureceu enquanto seus amigos presenciavam a morte do Papa. Suas últimas palavras memoráveis foram: eu amei a justiça e odiei a iniquidade. Portanto, morro no exílio. No exílio, meu senhor, disse o bispo com o mesmo sentimento, cujo orgulho sacerdotal não foi repreendido por esse espetáculo de mortalidade. Tu não podes morrer no exílio. Vigário de Cristo e de seus apóstolos, tu recebestes de Deus os pagãos por tua herança e as partes mais longínquas da terra por tua possessão. O atrevido sopro de blasfêmia assim fechou, assim como tinha permeado a vida do grande clérigo. Mas seu espírito estava agora longe da adulação de seus amigos
para ser manifesto perante um outro tribunal. Lá tudo será julgado, não de acordo com os princípios do papado, mas de acordo com a eterna verdade de Deus, como foi revelada a nós na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 2, verso 12. São palavras da mais doce certeza para o coração, pois o quanto essa palavra, bem-aventurados ou abençoados, significa quando usada pelo próprio Deus. Mas, ai daqueles que vivem e morrem sem Cristo, que um dia terão de dizer: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias, capítulo 8, verso 20. Quem pode compreender as profundezas da miséria, a eternidade de sofrimento, nestas duas palavras: não salvos, não salvos. Que tremendo texto para um pregador. Que palavra de aviso para um pecador. Que o meu leitor guarde isso no coração, antes de guardar este livro, e possa cuidadosamente contrastar a morte do grande clérigo com a morte do grande apóstolo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7, 8. Até mesmo um falso profeta foi obrigado a dizer: que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Números, capítulo 23, verso 10. Pelo horário, eu acredito que o próximo item, que seria os anos restantes e a morte de Henrique, o irmão fica para uma próxima data, se assim Deus permitir. Irmão Dão? Pode falar. Eu vou aproveitar esse finalzinho aqui que fala sobre a circunstância do salvar ou não salvar, para lembrar uma situação e termina sendo um testemunho. Hoje eu me deparei com uma situação típica dessa. Um senhor de 70 e poucos anos enterrou a filha no sábado, ou foi segunda, a filha de 35 anos. E encontrei ele hoje, lá em Brotas, discutindo com um pastor. Eu conheço até o pastor. Eu pensando que era uma discussão amigável, mas já estavam para entrar em vias. Eu tive que intervir. E aonde é que vem a situação? A esposa desse senhor, segundo ele, falando com o pastor, e encontraram-se na rua, viu? Não estava em nenhum templo, não, nenhuma igreja dessas denominações aí. Ele disse que a esposa, por ter perdido a filha, né, depois de ter criado há 35 anos, estava pendente a suicídio. E ele ficou com receio de deixá-la em casa. Tanto assim que botou uma pessoa para tomar conta enquanto ele saía. O pastor, ao ouvir essa expressão, aí disse assim: meu amigo, a sua esposa está precisando de Jesus Cristo. E
por essa expressão que o citado pastor disse, ele se aborreceu. Ele se aborreceu dizendo que a filha estava em um bom lugar e que ele era católico e que o pastor não aproveitasse desse momento frágil dele e da esposa para poder trazê-lo para esse nome Jesus. Aí eu entrei, né, tive que intervir, não na circunstância de puxar a orelha de um e de outro. Eu disse, olha, vocês, infelizmente, não estão no momento de poder fazer esse tipo de diálogo e discussão e na rua. Seria interessante que fossem para casa e refletissem um pouco mais sobre a circunstância, você, da sua filha, e o nobre pastor aqui, da sensibilidade com relação à pessoa. Porque ele já não é uma pessoa levada em consideração a palavra Jesus Cristo. O católico, normalmente, ele sempre busca as circunstâncias da sua crença, de outros santos. Então, seria uma perda de tempo, e como diz o outro, chover no molhado, você querer discutir uma circunstância com 3 ou 4 dias da filha do cara morto. É óbvio que eu também não iria perguntar ali naquele momento se a menina que morreu, que faleceu, ela era católica, era o quê? Não questionei isso, para depois ele também não pensar que eu estava interferindo e determinando. Mas ele foi tão duro com o citado pastor, que ele disse, não é assim que você vai me levar para Jesus Cristo, não. Porque eu sou uma boa pessoa. Eu disse, meu pai do céu. Duas pessoas discutindo e a falta de sensibilidade e de como colocar Cristo, eles não tiveram. Terminou sendo uma pessoa e outra apartando-se da própria palavra do Senhor, onde teria que ter o ponto de vista de uma conciliação para poder levar, sim, Cristo a depois até questionar se a menina abraçou Cristo ou não na morte, porque aí, assim, eu teria certeza que ela estaria salva. Não houve essa preocupação, mas sim da discussão de trazer o rapaz da católica para a circunstância da denominação evangélica. Então, ainda hoje, nos dias que estamos, os dias de graça, infelizmente, é uma realidade da falta de consciência do que é Jesus Cristo para as pessoas. Infelizmente. É só para relembrar essa circunstância que falou aqui do não salvos e não salvos. Pelo que eu observei, a garota deve ser também católica, pode estar salva ou não. A gente não estava dentro dela quando aconteceu o fato e o que foi e o que é que ela pregava. Mas a circunstância do pai e a forma dura como ele colocou de ser eu esqueci o nome da palavra, não é seguidor, não. É o pessoal da católica diz algumas expressões assim, meu protetor é o santo tal, eu esqueci o nome da palavra. Então, infelizmente, eu volto a dizer, não estamos ainda com a sensibilidade dessas pessoas para entender a santidade do nosso Jesus Cristo frente a uma salvação, que é uma coisa que tem que ser observada, que tem que ser enquanto em vida. Eles não se preocuparam disso. Porque se a pessoa já morreu e efetivamente não tinha abraçado Cristo, não tinha Cristo no seu coração, infelizmente ele não vai estar numa circunstância, neste momento,
agradável, né? Como todos nós já sabemos. Amém. É aí. Danilo, você poderia agradecer, Danilo? Danilo Barbudão. Sim, irmão. Tirar a gravação, né? Uau, 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 uau.